Olha para mim, por favor. Primeiro eu quero que você entenda como Deus é grande e quer te abençoar. Ele é muito grande. Eu não quero que você fique aqui tendo resultados insignificantes, alcançando coisas pequenas, que as pessoas podem atribuir à sua capacidade, à sua inteligência, à sua experiência, ao seu esforço. Eu quero que você viva o sobrenatural. Eu quero que de fato você não finja que Deus está te abençoando. Eu quero que você prove que Deus está te abençoando. Agora, entenda, Ele é muito grande, Ele é poderoso. Olha o que Davi fala na oração dele acerca de Deus. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos, e riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então Deus não tem nenhuma dificuldade para te abençoar. Eu não sei quem aqui tem a dívida maior, quem aqui tem um problema mais grave, mas Deus não fica em apuros por causa do seu problema, pensando como é que eu vou fazer para ajudar ela, para resolver esse problema. É muito difícil. Para Deus não existe nem a palavra difícil. Ele é poderoso, Ele é muito grande, e Ele te deu a fé. Com Ele está riquezas e honras, com Ele está todo o poder, toda a autoridade. Ele pode tudo, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Hoje eu peguei o testemunho de um senhor, que o pai dele tinha uma condição financeira muito boa, e ele trabalhava com o pai, e um dia o pai ouviu ele dizendo: poxa, Deus tem me abençoado. Aí o pai falou: Deus não, eu. E o pai dele falou: se você ficar com esse negócio de igreja, saia da empresa. E ele entendeu que era o momento dele sair, e ele começou, humilde começo, ele começou vendendo pano de chão, né? Pano de saco, e começou a vender aqui do lado do templo, e começou a correr atrás, e hoje ele deu um testemunho lindo. E o mais bonito de tudo foi que depois que ele montou as empresas, que ele começou a vencer, casou, uma família linda, o pai dele reconheceu o Deus dele e também entregou a vida a Jesus. Agora, entenda, Deus tem poder para tudo. Eu conheço pessoas aqui que não tem segundo grau, não se formou, tem dificuldade até para assinar o nome, e faz a diferença. Gente que o gerente sempre está perguntando: essa assinatura é sua mesmo? Porque está diferente. Então, no que diz respeito à grandeza de Deus, não tenha nenhuma dúvida, porque Ele pode muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é muito grande, Ele tem poder para engrandecer qualquer um. Agora, compreenda, Ele nos deu uma coisa chamada fé. Essa fé é um poder. A vida na terra é uma guerra. Esse mundo é difícil, e Deus, sabendo disso, nos deu a fé, porque só com a fé nós podemos vencer os obstáculos, as adversidades. A fé é um poder tão forte, tão grande, que quando você está na fé, ninguém te para. Quando pensam que você vai desanimar, jogar a toalha, a fé te dá força, a fé te encoraja.
Olhe para o telão e leia esse versículo de 2 Coríntios 5:7. Lê alto aí. Porque andamos por fé e não por vista. Olha para mim, por favor. A fé é algo tão forte dentro do ser humano, que ele chega em lugares que sem a fé jamais ele chegaria. Tem lugares que você só vai chegar com a fé. Sem fé você não chega. Com a fé ninguém para você. A fé te dá uma coragem, uma ousadia, que você não para diante do mar e Deus abre o mar. Você não para diante das muralhas, mas você vê as muralhas caindo. Você não para diante dos gigantes, mas você vê a fé derrubando os gigantes. A fé faz você ousado. Os personagens que nós usamos aqui às segundas-feiras, falamos de José, que saiu da prisão, foi ser governador. Falamos de Moisés, que abriu o mar vermelho. Falamos de Josué e Caleb. Falamos dos heróis da fé. Foi por meio dessa fé que eles conseguiram enfrentar adversidades consideradas impossíveis, mas eles prevaleceram. Se você andar pela fé e não por vista, então você consegue prevalecer diante de tudo. Ela é tão forte que você consegue ver o seu testemunho antes dele acontecer. Você consegue ver até as riquezas de detalhes. Como eu já ouvi testemunho de pessoas que passavam aqui no estacionamento, não tinha carro e dizia: meu carro eu vou estacionar bem aqui. E hoje estaciona o carro aqui. A fé faz você ver. Ela é tão forte que você nem fala para os outros, porque vão te chamar de louco. Aquilo que Deus colocou dentro de você. A fé não faz você ficar se achando inferior, incapaz. Não é para mim, não, é para mim sim. A fé na palavra de Deus faz você se agigantar. Agora, quando você vive por vista, e o diabo sabe que isso te enfraquece, e ele fica mostrando os problemas para você, então você perde a sua fé. Fique o dia todo só calculando os seus problemas, só olhando para a sua situação. Fique o dia todo só pensando em problemas. Nem dormir você consegue, nem comer direito você consegue. Sim ou não? Deus te deu a fé, e com essa fé você pode conquistar, você pode fazer a diferença. Com essa fé você pode tudo. Não tem inveja, não tem olho grande, não tem nada que pare você quando você está na fé. Quando você vê uma pessoa dizendo: eu vou parar, eu estou pensando em fazer uma besteira, eu estou desanimado, é porque saiu da fé. A fé não deixa você desanimar. A fé não deixa você jogar toalha. A fé, quando todo mundo pensa vai parar, você ressurge, você vem com força total, porque ela te empurra, ela te sustenta. Ela faz você crer em coisas que ninguém crê. Quando todo mundo se assusta, a sua fé te encoraja. Onde todo mundo para, você avança. É o poder da fé. A fé não é de todos. Deus te deu a fé. Agradeça a Ele pela fé. Tem gente que você fala: vamos lá na igreja orar. Orar? Para quem na igreja? Ela não tem essa fé. Você sabe que o ser humano, ele tem dificuldade para reconhecer Deus. O ser humano, ele é muito ingrato. Você já deve ter se deparado com pessoas que você fez de tudo para ela e ela acha que é sua obrigação. Não é assim? Deus faz tudo pelo ser humano. Ontem, 18 horas, eu estava falando aqui que Deus criou a fruta, Deus criou tudo que nós comemos. Não foi para Ele comer, foi para nós. Ele não come melancia, Ele não chupa melancia, ele não come as comidas que nós comemos, nada disso. Deus é Espírito, mas Ele fez para nós. Mas o ser humano não reconhece, o ser humano não valoriza. Agora, quem é de Deus valoriza e o reconhece. Mas Deus te deu a fé. Ela não é de todos. Ela faz você passar por momentos escuros, por momentos difíceis, que você
nunca imaginou passar, e você sai desses momentos difíceis. Moisés entrou na nuvem escura. Você entra em lugares escuros, você passa por vales difíceis na vida, mas você prevalece por causa da fé. A fé é um poder muito grande. O diabo não pode com quem é da fé. Quem é da fé pode começar pequenininho, mas ele cresce. Quem é da fé pode não estar vendo nada de bom acontecer, ela sabe que vai acontecer, ela alimenta uma expectativa dentro dela, ela tem uma confiança, uma segurança em Deus, que Ele não vai falhar, que Ele vai agir, e Deus sempre age. Deus nos deu esse poder. Nós não podemos ser tímidos, medrosos. Jesus disse para os discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ele nos deu a fé. Quando Moisés começou a clamar, ele falou: Moisés, tem um cajado na sua mão, levanta o cajado, manda o povo marchar. E ele abriu o mar. Ele estava mostrando que não tem limite para a fé. Se a sua intenção é boa, não é se exaltar, mas é glorificar Deus. Se a sua intenção é boa, é querer crescer, não para ostentar, mas para sustentar a obra de Deus, para ter o melhor para a sua família. Se você não quer ter para ficar comparando com A, com B ou com C, se a sua intenção é boa, você pode dizer: Deus pode me abençoar, porque eu vou glorificar teu nome. E Ele abençoa. Ele te deu a fé para isso, para aguentar os momentos duros da vida, os momentos das rebordosas, os momentos críticos, os momentos onde você tem uma decepção atrás da outra, os momentos que você nunca imaginou que ia passar, mas por causa da fé você passa, você vence. Você vence. Quando era para você desabar, sua fé te mantém de pé. Quando todo mundo está dizendo não, a sua fé está dizendo sim, e você está insistindo. Deus te deu essa fé. Essa fé é um poder muito grande. O diabo teme essa fé. Essa fé incomoda o inferno, porque foi com essa fé que os heróis da fé enfrentaram as adversidades, mas foram até o fim com Deus. Até o fim. Agora, qual é o perigo dessa fé? Qual é o perigo, bispo? O senhor falou que Deus é grande, que Deus é poderoso. É. O senhor falou que a fé é um poder. É. A fé é um poder muito grande dentro de nós. Tudo que você vê hoje na Igreja Universal era chamado de Zé Povinho, e era chamado, o bispo era chamado de megalomaníaco, de louco. Mas hoje você vê a grandeza de Deus materializada. Aí as pessoas falam mesmo, é ladrão, as pessoas falam uma série de coisas, é sorte, nasceu com bumbum para a lua. Mas você sabe, quando você vence pela fé, você sabe tudo o que você passou, e você sabe que não foi sorte, você sabe que foi Deus e você. E você sabe que as pessoas falam muitas coisas. O rapaz deu testemunho e falou: bispo, acredita? Teve gente da minha família dizendo que eu estava roubando, só porque agora está dando tudo certo para mim. Então a fé é maravilhosa. Ela te anima. Ela faz você olhar para os problemas gigantescos e desconsiderar todos eles, crendo na palavra de Deus. Então quando você anda por fé, você é forte. Você é forte. Está todo mundo dizendo não, você está dizendo eu vou e vai dar certo. Está todo mundo assustado e está você crendo. Você pode ver um sinalzinho como Elias. Você ora, veio uma mãozinha do tamanho, uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Ele disse: vem grande chuva. Se prepara. Você se prepara para coisas grandes, às vezes vendo coisas insignificantes, mas você sabe que Deus vai abençoar. Isso é fé. E por que ela é perigosa? Porque ela não é feita só para conquista. Ela não foi dada para nós, só para nós glorificarmos a Deus com vitórias. Ela foi nos dada para nós santificarmos o nome de Deus e obedecermos a sua palavra. Abra aí Mateus 22, 21. Abra aí, coloca para mim por favor, Mateus 22, 21 na tela. Eu quero te ensinar isso.
Mateus 22, 21, acharam? Diz assim, preste atenção agora. Dizem-lhe eles: de César? Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de quem? De César. E a Deus o que é de Deus. Olha para mim, por favor. Imagine, Roma tinha dominado Israel. Eles pagavam impostos a Roma, a César. O Senhor Jesus vem. Eles pensavam que o Senhor Jesus ia fazer uma rebelião e ia tomar o reino. E eles estavam injuriados, pagando os tributos a César, e fazem essa pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus manda eles pegarem a moeda e pergunta de quem é aquele rosto ali. Eles disseram: de César. E Jesus disse: então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Tem muita gente aqui dentro que se diz de Deus, mas a prova que ela não é de Deus é porque lá fora ela rouba a César, ela envergonha Deus. Eu estava no aeroporto do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo, e eu estava com a minha esposa, Rose é testemunha, nós estávamos andando. Quando eu saí do carro e eu fui entrar no aeroporto, um homem correu, e ele falou assim: tudo bem, bispo? Eu falei: tudo bem. Ele falou: eu sou evangélico. Eu falei: que bom, Deus abençoe. Ele disse: o senhor me ajuda? Eu falei: com o quê? Ele falou: estou vendendo livros, eu escrevi um livro. Eu falei: quanto é? Ele falou: R$20. E eu tinha R$50 no bolso. Eu falei: eu não tenho trocado, só tenho 50. Só tem troco? Ele disse: não, eu troco. Eu falei: eu vou pegar o avião, eu não vou poder demorar muito, tem uns 5 minutinhos, no máximo 10, eu te espero aqui. Aí ele: pode me dar. Aí eu dei os 50, ele me deu um livro. E eu fiquei esperando com minha esposa, e nada dele chegar. Você veio? Ele também não. E eu falei para minha esposa: estou triste. Não pelos R$30. Se ele me pedisse, eu dava para ele. Não é questão do dinheiro, é porque ele pensou que ele estava ganhando, mas ele estava perdendo com Deus. Ele pensou que ele estava se dando bem. Vou me esconder porque o bicho vai pegar o avião, sei que daqui a pouco ele vai ter que ir, e eu vou ganhar 30. Só que ele levou para dentro de casa um dinheiro que Deus não abençoou. Ele foi justo. Ele poderia voltar e falar: bispo, não consegui trocar, sei que o senhor já vai pegar o avião, o que é que o senhor quer? Me devolve o livro, eu dou o dinheiro, eu vou depois na igreja, te dou lá, o que é que eu faço? Não é pelo valor, é pela palavra que ele disse para mim: eu vou trocar. Palavra, Deus é Deus de palavra. Se você é de Deus, você tem palavra. Eu pergunto para você, as outras vezes que eu fui no aeroporto, que ele estava lá, eu não vi, mas se ele me viu, eu tenho certeza que ele se escondeu. Lá vem um bispo, misericórdia. E você sabe qual foi o pior? Ele dizer para mim: eu sou cristão, ainda usou o nome de Deus. Porque quando você usa o nome de Deus para fazer coisas erradas, você pode até ganhar, você ganha com os homens, mas você perde com Deus, e depois o diabo vem cobrar. Porque tudo que a gente faz de errado, sujo, desonesto, depois o diabo vem cobrar. Nós não precisamos disso. Sim ou não? Você não precisa colocar atestado falso, você não precisa comprar habilitação, você não precisa enganar os outros, você não precisa sonegar imposto ou impostos, você não precisa colocar coisas no seu imposto de renda que não é verdadeiro, você não precisa de nada falso, nada mentiroso, porque isso tira a sua paz. Olha o que Paulo disse à igreja de Roma. Vai aí em Romanos 13, 1.
Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita a quê? Às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha para mim, por favor. Foi Deus que colocou. Bispo, mas eu não entendo. Eles roubam, o problema deles com Deus. Deus que resolva. Deus colocou, eu entrego na mão de Deus. Eu não sou juiz. Eu não posso querer que Deus me abençoe se eu não dou a César o que é de César, nem a Deus o que é de Deus. Hoje uma senhora à tarde falou assim para mim: bispo, eu queria contar uma coisa. Eu já faço essa corrente há um bom tempo, mas Deus está me abençoando tanto agora, porque eu parei de murmurar. Ela disse: foi eu fazer um voto de parar de reclamar, e Deus começou a abençoar, porque Deus estava esperando eu mudar para Ele me abençoar. Porque ela disse que falava muita besteira, e Deus não abençoou enquanto ela não mudou, para o bem dela. Está dando para você entender? Você não precisa fazer nada sujo, nada desonesto. Seu patrão, não importa quem é o seu patrão, se é honesto ou desonesto, você tem que ser fiel. Não importa. Você trabalha para quem? Não importa a religião, não importa a condição, não importa. Faça a sua parte, ande na justiça. Toda autoridade é constituída por Deus. Então respeite. Respeite. Olha o que ele diz aqui no versículo 7. Ainda em Romanos 13:7. Diz assim. Vamos continuar o 3. No 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Quer dizer, você está em paz. Se passar uma viatura aí, ó, você fica tranquilo. Mas se tu deve, meu caro, tu dá uma gelada. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão o quê? A espada, a consequência. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então Deus te deu a consciência, porque quando você faz coisa errada, sua consciência acusa, pesa. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto dai a cada um o que deveis. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. A quem honra? Honra. Deu para você entender o que é dar a César o que é de César? E dar a Deus o que é de Deus? Seja fiel a Deus. Não só aqui dentro, mas seja fiel a Deus lá fora também. Não minta para querer ter vantagem nenhuma. Tenha palavra. Palavra. Não fique com pressa de enriquecer rápido. Vá degrau por degrau, mas sem precisar ficar com sua consciência doendo, acusando, sem perder sua paz. Confie em Deus. Vai fazendo sua parte. Não precisa jogar na loto, não precisa jogar no bicho, não precisa jogar na sorte. Não pegue um pouquinho da sua fé e coloque no jogo, na aposta. Confie em Deus, que Ele vai cuidar de tudo e vai te dar condições, porque Ele tem poder para te abençoar. Se Deus quiser te engrandecer, ninguém impede. Se Deus quiser te enriquecer, não tem homem nesse mundo que impeça. Amém? Se Deus quiser te exaltar, se Deus quiser exaltar o nome da sua empresa, do seu negócio, se Deus quiser te fazer grande, Ele abre as portas e você arrebenta.
Mas se você não agradar a Deus, você vai lutar em vão. Veja no que você está faltando. Veja no que você está deixando a desejar. Nós vamos clamar, Deus vai responder, Deus vai abençoar, nós vamos ter vitórias aqui, eu não tenho dúvida. Mas vamos agradar a Deus. A fé agrada a Deus. A fé deixa Deus feliz. Você gosta quando seu filho está bem no colégio, quando seu filho está obedecendo. Você gosta de dar o de melhor, de dar um presente. Você gosta de honrá-lo. Você gosta de levar para um lugar para ele se distrair. Você gosta de fazer algo por ele, porque ele te deixa alegre. Deixe Deus alegre. Não deixe Deus triste, não. Bispo, mas eu estou aqui cheio de problemas, só não sabe, eu tenho uma conta para pagar agora, no final desse mês eu tenho um compromisso, mais um pouquinho eu perco meu carro. Bispo, já são 3 prestações, 4, eu estou a ponto de ser despejado, eu estou no sufoco, não está entrando nada. Será que Deus não vê? Será que Deus não sabe? Você acha que Deus não vai te abençoar? Você acha que Deus não vai te abençoar? Será que Deus não sabe que sua fé está total nele? A mulher disse, bispo, quando eu estava no meio da tempestade, no olho do furacão, nem meu marido cria, não tinha ninguém lá em casa crendo, só eu. Agora que eu venci, está todo mundo na fé. A fé é um poder tão grande que você está sozinho na empresa, na família, só você crendo, mas no final Deus mostra que é com você. Deus te deu a fé. Mas cuidado, para você não pegar essa fé de conquista e arrebentar lá fora, mas perder até sua salvação e comprometer sua alma. Nós vamos vencer, mas na honestidade, no que é justo. Não adianta chegar lá fora, fazer coisas desonestas, passar os outros para trás, enganar, mexer com coisas sujas e depois chegar aqui, vim trazer meu dízimo, vim dar minha oferta. Será que é isso que Deus quer? Dinheiro, dízimo de dinheiro podre, sujo, amaldiçoado. Você não precisa disso. Deus quer abençoar o trabalho de suas mãos. Deus quer dar sabedoria para você. Eu já vi pessoas chegarem aqui se sentindo a pior das piores, porque ia procurar um emprego e diziam, não, sua idade está avançada, não tem mais porta aberta para você. Gente que tinha emprego top e foi trocado por uma pessoa com muito menos experiência, e a pessoa se sentiu mal, e já com a idade avançada, Deus abençoou, está arrebentando. Não tem idade para Deus, não tem. Você pode falar tudo errado, você pode falar, nós vamos entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, não tem problema, meu caro. Se Deus te abençoar, você vai arrebentar. Eu já peguei testemunha aqui, que misericórdia. A pessoa falou cada coisa, e quando nós fomos colocar o programa no ar, falou, tem um testemunho forte, mas fala tudo errado. Falei, deixa, porque quem fala certinho vai dizer, pô, português todo errado, mas está com tudo dando certo. E às vezes a pessoa está com diplomas, fala bonitinho, corrige o português de todo mundo, mas abre a geladeira, é coco, só tem água dentro. Deus quer te abençoar. Fique em pé e diga, Deus vai me abençoar, mas eu não vou envergonhar o nome dele. Já não foi a mesma força. Diga, Deus vai me abençoar, mas eu não vou envergonhar o nome dele. Amém? Eu tenho certeza que Deus está olhando aqui para a gente agora, alegre. Tenho certeza que Deus está aqui, olhando, ouvindo, através do Espírito Santo, e dizendo assim, é isso que eu quero, porque eu vou abençoar. Ele quer abençoar, Ele quer pela fé te abençoar. Se aqueles homens não tivessem fé, coragem para fazer o que eles fizeram, nós não tínhamos testemunhos grandes como nós temos de Mar Vermelho que se abriu, de cordonizes que veio do céu para alimentar o povo no deserto, de Jordão que se abriu, de gigante que caiu. Deus quer fazer coisas grandes, porque Ele é o mesmo, mas Ele quer se agradar da gente. Quando Ele se agrada, meu caro,
Pode estar tudo contra você, Ele mostra que é com você. Pode se unir todos contra você, você arrebenta.